Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. As atividades desenvolvidas ao longo de um plantão envolvem ações assistenciais junto ao paciente, condutas gerenciais, administrativas e de constante interação com todos os profissionais integrantes da equipe multidisciplinar em saúde. É universalmente difundida a ideia de que a enfermagem é continuidade, e realmente é. Mas essa tal continuidade tem como base fundamental uma passagem de plantão adequada e pautada na sistematização institucional da assistência. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a passagem de plantão entre os integrantes da equipe de enfermagem e apresentar alguns modelos adotados por eles. Antes, porém, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que você se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, além, é claro, de nos seguir nas principais redes sociais. A passagem de plantão é parte importante dentro do processo de trabalho da equipe de enfermagem. Independente do grau de dificuldade enfrentado em seu turno de trabalho, complexidade da assistência prestada aos pacientes, do seu nível de estresse, cansaço físico e mental, da sua insatisfação com o trabalho ou com a sua equipe, e aquele desejo de ir embora ou a necessidade de ir para outro trabalho ou faculdade, o plantão não deve ser passado de qualquer maneira. Por definição, a passagem de plantão refere-se ao momento da troca de turnos, quando a equipe de enfermagem que termina o seu período de trabalho transfere as informações atualizadas sobre os pacientes e sobre a unidade em geral, para a equipe que inicia sua jornada de trabalho e assume a assistência aos pacientes. A passagem de plantão tem como objetivo principal a transferência da responsabilidade assistencial de um grupo de pacientes, das instalações e equipamentos de uma equipe profissional para outra, e para tanto precisa ser constantemente avaliada e readequada a cada realidade institucional. Por exemplo, podemos comparar um método de passagem de plantão adotado em um hospital particular que não pode ou não deveria ser o ideal para uma instituição pública, onde há problemas quanto ao dimensionamento das equipes de enfermagem, excesso de paciente por profissional, falta de condições logísticas, entre outros fatores que atrapalham e muito a característica, a qualidade da assistência e, por conseguinte, vai atrapalhar também o processo de transmissão das informações da passagem de plantão. A passagem de plantão é um mecanismo de comunicação administrativa em função da assistência e do processo de trabalho em enfermagem, o que favorece a continuidade da assistência aos pacientes. Uma boa passagem de plantão deve abordar os seguintes temas: nome completo e idade do paciente, número do prontuário e número do leito que o paciente está ocupando, data de internação ou tempo de internação do paciente, motivo da internação, patologia de base, comorbidades pré-existentes, status microbiológico e tipo de precaução, condições clínicas apresentadas ao longo do plantão, intercorrências clínicas apresentadas durante o plantão e quais as respectivas condutas terapêuticas foram adotadas pela equipe médica e pela equipe de enfermagem no controle de tais intercorrências. Realização ou pendência de exames. Programação de preparo para exames. Presença de catéteres, sondas, drenos, curativos, lesões cutâneas, entre outros. Terapia medicamentosa prescrita pelo médico. Dieta prescrita ou mesmo a existência de dieta zero. Modo de transporte do paciente, se é por maca, cadeira de rodas ou se o paciente está restrito ao leito. Informações sobre materiais usados durante o plantão e a necessidade de reposição dos mesmos, bem como as condições dos equipamentos e do leito do paciente. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem dispõe no artigo 16 que é dever dos profissionais garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Ou seja, você precisa assegurar que, independente de qualquer situação, o paciente não seja prejudicado. Então, a transmissão das informações durante a passagem de plantão
são situações, são condicionantes para a manutenção da qualidade dessa assistência. Já o artigo 41 do mesmo Código de Ética cita nosso dever em prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Ou seja, você só vai descrever, você só vai registrar, só vai transmitir atos, ações, condutas que você realizou e que sejam verídicas. Por exemplo, eu tenho 15 pacientes e não consegui verificar os sinais vitais dos 15. Eu não posso, em hipótese alguma, repetir dados de outras verificações, porque isso estaria infringindo um dos artigos do nosso Código de Ética. Iria certamente prejudicar uma assistência de qualidade ao paciente. Então, se você é um profissional que não valoriza a passagem de plantão ou que realiza tal atividade com desleixo, saiba que você está cometendo uma infração ao Código de Ética e estará dificultando todo o processo de enfermagem. Durante a passagem de plantão pela equipe de enfermagem, também podemos identificar fragilidades e inadequações que prejudicam a efetiva comunicação administrativa entre os integrantes da equipe. Podemos citar como exemplos: duração prolongada e pouco objetiva da passagem de plantão, desatenção e falta de envolvimento profissional por parte dos integrantes da equipe, falta ou omissão de informações importantes por parte dos técnicos e enfermeiros, atrasos ou falta dos profissionais que receberão os plantões, excesso de pacientes assistidos pelos profissionais de enfermagem que realizarão a passagem de plantão para a próxima equipe, problemas de relacionamento interpessoal entre integrantes da equipe transmissora e receptora do plantão, interferências ou interrupções durante a transmissão das informações e, por final, falta de clareza e objetividade durante a transmissão das informações. Minha experiência profissional como enfermeiro plantonista, coordenador da equipe de enfermagem nos serviços de terapia intensiva e emergência e também como professor, me proporcionaram a oportunidade de conhecer várias modalidades de passagem de plantão. Na prática, existem 4 tipos básicos de passagem de plantão pela equipe da enfermagem. A primeira é a passagem de plantão por tarefas. A passagem de plantão por tarefas é uma modalidade adotada entre as décadas de 1970 e 1980, onde cada auxiliar ou técnico em enfermagem é responsável por um cuidado específico de um paciente ou um grupo de tarefas, transmitindo as informações sobre os cuidados prestados à equipe que assumirá o plantão. Como exemplo, podemos citar um grupo de técnicos em enfermagem escalado para realizar o preparo e administração de medicamentos de todos os pacientes de uma enfermaria durante todo o plantão. Apenas eles realizarão tal atividade, sendo responsáveis pela transmissão das informações ao enfermeiro do seu plantão e para a equipe que assumirá o plantão seguinte. Um segundo modelo é a passagem de plantão por grupos. A passagem de plantão por grupos é uma modalidade adotada na década de 1990 e configura-se na estratégia da passagem de plantão sob forma de reunião no posto de enfermagem, com a participação de todos os profissionais envolvidos na assistência de cada paciente, ou seja, técnicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros. A terceira modalidade é a passagem de plantão por subgrupos. A passagem de plantão por subgrupos é uma modalidade onde há uma escala fixa de assistência, na qual, por determinado período de tempo, um único grupo de profissionais prestam cuidados sempre aos mesmos pacientes. Como os profissionais já conhecem os pacientes e seus respectivos quadros clínicos, são relatadas na passagem de plantão apenas as mudanças nas condições clínicas do paciente, intercorrências que existiram no plantão, possíveis pendências e mudanças no plano terapêutico assistencial. A quarta modalidade é a passagem de plantão no atual paradigma. Passagem de plantão no atual paradigma é um modelo que sugere a extinção da passagem de plantão entre equipes, existindo a passagem de plantão entre os enfermeiros na beira do leito do paciente. Ainda se manteria uma escala fixa de atividades e cuidados, onde os auxiliares e técnicos em enfermagem realizariam a assistência planejada, registrando as informações por escrito em impresso próprio para a passagem de plantão. É importante destacar que a adoção de cada modalidade de passagem de plantão está diretamente relacionada ao número de leitos e à complexidade do quadro clínico de cada paciente. Os auxiliares e técnicos em enfermagem mantêm uma relação mais próxima com o paciente
e realizam a maior parte dos cuidados diretos, possuindo assim informações que não são observadas pelo enfermeiro, sendo extremamente importante o preenchimento da ficha de passagem de plantão por estes profissionais. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu aprendizado. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo e nos siga nas principais redes sociais. Use o espaço destinado nos comentários deste vídeo para deixar sua opinião, pergunta ou sugestão de temas para os próximos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau!